Olá, meus amores, tô iniciando aqui mais um vídeo para o canal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tá tudo ótimo. Vou tomar um café aqui para começar a organização da casa. Aqui em casa tá uma bagunça hoje. Ontem eu não arrumei nada, para falar a verdade, eu lavei muita roupa ontem, então ontem eu não arrumei, então tem muita coisa para fazer. Gente, se vocês estão chegando agora no canal, sejam todos bem-vindos. Já convido vocês aí a deixar o seu like, se inscrever, que vai me ajudar muito, tá? E aí eu sentada aqui e eu pensando, sabe? No trabalhar de Deus, porque quando eu conheci meu marido, a gente morava em Recife. E sempre desde o começo, sempre foi muito difícil, né, pra gente. Muito difícil. A gente se casou, a gente não tinha nada. Nada, gente. A gente não tinha cama. A gente não tinha geladeira. A gente não tinha um armário. Só tinha um quartinho pra poder morar. E sabe quando Deus ele vai trabalhando assim? Essa geladeira que a gente tem foi a gente que ganhou. A nossa primeira cama a gente ganhou também. Que era uma camazinha assim bem simples, sabe? E às vezes eu fico pensando, sabe, nas palavras contrárias que as pessoas lançam, porque parecia que a nossa união incomodava as pessoas, sabe? Conhecidos assim, incomodava. E todos sempre começaram a lançar palavras contrárias, de que não ia dar certo, de que nosso casamento ia acabar, não ia dar certo, sabe? Só palavras ruins, contrárias. E em Recife a gente sofreu demais, porque parecia que a gente vivia preso numa bolha, como se as coisas não fluíssem pra gente, né? A gente não conseguia avançar de jeito nenhum. Meu marido, ele não tinha oportunidade de emprego, meu marido, ele trabalhava de ajudante de pedreiro. E sempre foi muito difícil pra gente. E chegou um determinado momento, assim, da nossa vida, sabe? Que a gente pensou em vir morar no interior, né? Porque a gente morava na capital. E quando você ouve falar capital, você pensa assim, né? Que ali vai ter mais oportunidades para você, que ali você vai conseguir um emprego, tudo mais. Gente, mas sempre foi tudo muito ao contrário. Meu marido, ele não conseguia oportunidade, ele colocava currículo. Em vários lugares, ninguém nunca chamou meu marido para trabalhar. Nunca. Ele trabalhava de ajudante juntamente com meu pai. Meu pai era pedreiro, ele era ajudante do meu pai. E foi quando a gente decidiu vir morar no interior. Assim, sabe? Vamos arriscar. E foi uma decisão que foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. A gente alugou a casa, essa casa que a gente mora. Alugamos a casa e viemos. No começo foi muito sofrido pra gente. Muito sofrido, porque meu marido ficou desempregado. As coisas começaram a faltar em casa. E aí vinha aqueles pensamentos, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Será que a gente tomou uma decisão precipitada? Né? Aí começou a vir esses pensamentos assim na gente, né? Porque a gente que é mãe, que é pai, você pode suportar tudo, mas seus filhos sem as coisas não, né? É difícil. E aí a gente começou a pensar, será que a gente tomou uma decisão precipitada ter vindo pra cá? E, sabe, Deus começou a trabalhar. Começou a abrir as portas, né, aqui pro meu marido. E aqui ele começou a desenvolver a habilidade que ele já tinha na área da pintura. Claro que a gente ainda não conquistou o que a gente queria, que é a nossa casa, sabe? A gente ainda não conquistou isso, mas eu creio que muito em breve o Senhor ele vai expandir assim as portas, sabe? Pra gente. Mas aí a gente fez o quê? Pegou as crianças, vamos embora. Assim, do nada, vamos pegar as crianças e vamos todos embora pro interior. Meu marido nunca tinha vindo aqui, gente, nunca. Eu vinha porque eu nasci aqui e eu vivi até meus 7 anos de idade aqui, entendeu? E aí depois a gente se mudou, a gente foi morar em São Paulo e acabamos em Recife, né, junto com meus pais. Mas eu já sabia como era o lugar. Meu marido não, ele nunca tinha vindo aqui. Então foi uma decisão assim que a gente tomou muito rápido e estamos aqui. E foi bem sofrido no começo, muito sofrido.
Foram muitas batalhas, mas Deus ele foi dando estratégia, sabe? Claro que a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas sabe quando você para e você pensa assim, gente? Às vezes você tá como se fosse, não sei se é essa a palavra, numa zona de conforto. Você quer avançar, você quer fazer alguma coisa, mas você não toma atitude. E aí que tá, eu ouvi uma frase, essa frase é verdadeira. Quem não se arrisca não vive o extraordinário. A gente vivia dentro de 2 cômodos apertado. O nosso quarto não tinha espaço. Era 2 camas, uma colada. Olha ela aí, Davi, que eu vou pegar ela já. O nosso quarto era 2 camas coladas, uma do lado da outra. Não tinha espaço para nada. E aí a gente decidiu o quê? Se arriscar. Não se arriscar. Hoje a gente vive de aluguel, mas assim, em relação ao que a gente vivia antes, a nossa vida hoje está melhor, porque quando a gente morava em Recife, a gente passava muita dificuldade, que hoje não tem comparação. Hoje, com certeza, eu posso afirmar que hoje a nossa vida melhorou muito. E eu sei que vai melhorar mais ainda, porque eu acredito que Deus ele vai abrir as portas mais ainda pro meu marido. E eu tô aqui, gente, me arriscando no YouTube. Tô aqui me arriscando, eu sair da minha zona de conforto, sabe? Você colocar a sua cara. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tímida. E eu decidi vencer a timidez, eu decidi não olhar para os julgamentos das pessoas, dos conhecidos, porque assim, quem deveria te apoiar são as pessoas que nos conhecem, mas as que apontam o dedo pra gente é quem deveria estar dando um apoio. E você já reparou que quem te apoia são as pessoas que você não conhece? Eu não tô falando, generalizando, falando de todo mundo não, gente, mas tem pessoas que são assim. Ah, você viu, fulano tá gravando lá, coitado, olha, tá acontecendo isso e isso. Mas eu decidi colocar a cara e sair da minha zona de conforto e eu tô aqui. E eu sei que um dia vai dar certo, não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, mas um dia vai dar certo. E eu creio que eu ainda vou viver o extraordinário de Deus, sabe? Que vai chegar ainda esse dia, que o meu canal vai crescer, eu creio nisso. Eu tenho fé nisso. Então é isso, gente. A gente pegou as crianças e viemos embora. Estamos aqui. Elisa tá ali aperreando. Vou pegar ela, ver se ela dorme pra mim continuar organizando a casa. Tô aqui tomando café. Eu fui fazer um bolo hoje, gente. Eu coloquei açúcar demais. Aí derramou tudo e não ficou muito bom. Mas vou tomar esse café assim mesmo. E aí, quando eu engravidei da Elisa, aí vieram as preocupações. E agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para comprar as coisas dela? Como é que vai ser? E lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que Deus ele surpreende? Que foi isso que aconteceu. Quem acompanha aqui o canal deve ter visto nos vídeos que eu coloquei, né, antes. Gente, eu ganhei praticamente tudo. Até chá de fralda, surpresa, eu ganhei. E aí, às vezes, eu fico perguntando, a gente se preocupa demais, né? Às vezes com as coisas. Davi, Elô, vamos parar, né? Tô gravando vídeo. A gente, às vezes, se preocupa demais com as coisas e esquece de confiar. E eu comecei, sabe, a olhar assim pro outro lado. Se Deus, ele enviou essa criança pra gente, é porque ele sabe que a gente tem a capacidade de cuidar e ele vai suprir as necessidades, né? E Deus começou a enviar pessoas pra me ajudar. Eu consegui, gente, eu ganhei bolsa maternidade, eu ganhei chá de fralda, eu ganhei roupa, eu ganhei carrinho. A maioria das coisas foi tudo ela que ganhou, tudo. E não para por aí, porque Deus começou a abrir portas pro meu marido na área dele, da pintura. Eu tava grávida dela, eu tava já no finalzinho da gestação. Isso o quê? Em novembro do ano passado. Deus começou a abrir as portas, gente, pra ele. E foi quando a gente começou a melhorar, assim, sabe? A nossa condição. Claro que tem que melhorar muito ainda e a gente tá correndo atrás disso, mas em comparação ao que a gente vivia antes. E assim, hoje, por exemplo, no Dia das Crianças, que tinha Dia das Crianças, que a gente não podia dar um presente para eles. Já agora não. De Dia das Crianças, por exemplo, pro meu menino Davi, ele comprou uma chuteira,
ele comprou roupa. Porque assim, a gente procura dar aquilo que eles precisam, não o que eles querem, né? Porque a gente não pode fazer isso ainda, né? E a gente deu o que eles estavam precisando. Davi, ele gosta de jogar, ele estava sem chuteira, então meu marido deu uma chuteira para ele. Comprou pra Elô roupa e comprou a piscina de bolinha pra Elisa, que vocês viram aí nos vídeos, né, que quase aconteceu uma tragédia também, por imprudência minha, na verdade, né. E assim, às vezes eu fico parada e fico pensando, gente, sabe? É tão maravilhoso você ver o sobrenatural de Deus, é tudo tão... Quando acontece assim, né, porque eu e meu marido, quando se casou, a gente não tinha nada. A gente foi se casar, quando a gente foi se casar, a gente foi de metrô, porque a gente não tinha dinheiro. A gente foi no metrô, meu marido não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo, para vocês terem noção. Ele não tinha dinheiro, gente, para cortar o cabelo. Fomos de metrô, não tiramos foto assim, não pagamos porque não tinha como. Não tinha como. A gente morava em um cômodo sem nada, sabe? A gente ganhou a cama e depois a gente ganhou a geladeira. E aos pouquinhos, sabe, Deus foi ajudando, ele foi... começou a trabalhar com meu pai e as coisas foi se resolvendo. E depois, sabe, a gente passou muita dificuldade. Mas estamos aqui, graças a Deus, para testemunhar, né? Que Deus, ele abre portas onde não tem porta. E ainda que se feche uma porta, ele vai lá e abre uma janela. Tô aqui para mostrar, né, que Deus, ele abre caminhos. E eu creio que aqui no YouTube será um caminho aberto para mim. Eu creio nisso. Ter vindo para cá não foi em vão, porque aqui Deus, ele tá abençoando muito a gente. A gente tem a gente sonha, né, em ter a nossa casa, ter nossas coisas, sabe? A gente sonha com isso. A gente sonha em dar conforto para as crianças. Esse é nosso sonho. Então, é isso, gente. Tem que se arriscar para viver o extraordinário. Às vezes as pessoas julgam, mas a gente não deve olhar para o julgamento das pessoas. O que a gente tem que fazer é ter foco no nosso objetivo, no que vai fazer a gente crescer. Esse tem que ser o nosso foco, entendeu? Então, é sobre isso. Não ligar e viver. Se arriscar para viver o extraordinário de Deus. É isso que a gente tem que fazer. E eu tô achando que esse vídeo de hoje vai ser só a gente conversando mesmo. Né, Elisa? Vai ser só conversa mesmo, gente. Só conversa. Só para testemunhar. Só para testemunhar o quanto Deus, ele é maravilhoso. E que ele abre porta onde não tem porta. E eu creio que, sabe quando você sente que você decide acreditar naquilo que não se vê? É isso, gente. Eu acredito que Deus, ele vai abrir caminhos assim pra gente. Eu creio nisso. Então é isso, meus amores. Eu ia mostrar pra vocês hoje a rotina, mas o vídeo já tá tão longo que hoje vai ser só a gente conversando. E o que eu queria muito, gente, pedir a vocês é que vocês assistam os vídeos, porque eu só tenho até janeiro para poder monetizar esse canal. Se eu não conseguir monetizar esse canal até janeiro, vai ser uma luta muito grande para mim, porque gente, vai ser como se eu tivesse começado tudo do zero, porque minhas horas vão zerar todas. Então, se você puder me ajudar, assiste até o final os vídeos, porque vai me ajudar muito, tá bom? Me ajuda, gente, até janeiro eu tenho que bater essas horas, ainda faltam 1.600 e poucas horas pra mim poder monetizar o canal. Se eu não conseguir monetizar esse canal, gente, sinceramente, eu não sei como é que eu vou fazer. Não sei, então só peço a ajuda de vocês mesmo, tá bom? Meus amores, um beijão pra vocês. E foi só sabe, hoje eu queria conversar com vocês. E amanhã a gente volta à nossa rotina normal. Amanhã eu tô querendo gravar um vídeo, né, do nosso café da manhã, da organização, cuidando das crianças, do marido. E é isso. E é isso, gente. E vamos expandir, né? Vamos crescer, em nome de Jesus. Vou cuidar das crianças aqui agora. Vou tentar arrumar a casa, né, com a Elisa. Quem puder, se inscreve no canal.
E é isso, meus amores. Um abraço para vocês.